novo por aqui, pelo menos nesse cenário, enfim, falando de tecnologia. Estou com um projetinho para ajudar os amigos da faculdade sobre umas questões que não estão sendo abordadas lá, mas estão sendo cobradas, enfim. E como já tenho uma experiência com UX Design, né, resolvi fazer esse vídeo para ajudar e também já colocar isso aqui para quem quiser também. A ideia é explicar um pouquinho sobre protótipos e como que a gente evolui de um protótipo de baixa fidelidade para média, alta fidelidade, até que a gente tenha a telinha que vai aparecer nos sites, nos aplicativos, enfim, onde for que você quer utilizar. E aí a gente entra num ponto que muitos designers por aí acabam pulando, né, indo direto para alta fidelidade, já construindo a tela no Figma, mas uma coisa que ajuda muito nessa etapa é você seguir passinho por passinho, porque você consegue enxergar mais além e descobrir coisas que às vezes acabam ficando para trás para você pular esses passos. Então, a gente vai começar pela baixa fidelidade, tá? E aí depois eu vou pôr os timerzinhos aqui embaixo para vocês conseguirem ir seguindo. A ideia da baixa fidelidade é você fazer um esboço à mão, um esboço mais simples, sem aquela coisa de pensar em, tá, tudo que vai estar aqui vai entrar, porque muita coisa acaba saindo, às vezes, conforme a gente vai evoluindo. Mas é mais para ir jogando as ideias. É como se fosse o rascunho de um livro. Esse é um tipo de framework mais básico, assim, ele não tem muitas cores, é só lápis ou caneta e papel mesmo. É mais para focar na parte do conceito em si, que você vai querer aplicar. E aí, depois disso, a gente vai fazer o protótipo de média fidelidade, que esse protótipo ele já é um pouquinho mais estruturado. Já fazem, eu vou passar aqui pelo Figma, tem outras ferramentas que dá para fazer também, mas hoje no mercado, quando você vai trabalhar em algum lugar, normalmente eles pedem Figma, então é para essa linha que eu vou acabar seguindo, tá? E esse protótipo ele serve um pouco para você organizar a parte de hierarquia, as páginas que vão entrar, o que vai linkar em cada. É mais com aquele foco em estrutura, realmente de onde as coisas vão se encaixar. Também na questão do fluxo, que página vai para onde, o botão ele vai direcionar para onde, para a gente ter um equilíbrio entre os dois tipos de protótipo. E depois a gente entra no protótipo de alta fidelidade. Aí já é um visual mais completo, a gente já faz ali colocando as cores realmente que vão entrar. No de média fidelidade, normalmente a gente faz tudo em tom de cinza. É preto, cinza, branco e é isso. A ideia não é ainda puxar a questão de cores e isso, é mais a estrutura. Na alta fidelidade a gente entra com cores, a tipografia certa que vai entrar, as imagens, né, que vai ter animação, se não vai ter animação, criar os componentezinhos, né, para você conseguir utilizar. Então, meu site ele tem 30 botões. Vou desenhar toda vez o botãozinho? Não, a gente cria um modelo e aí vai replicando, né, conforme as telas vão seguindo. A ideia aqui é criar duas telas só, tá? O conceito faz algo um pouco mais rápido. Talvez esse vídeo fique um pouquinho mais longo, mas tentar deixar ele mais curto aqui. Quando a gente está começando, né, um site, um aplicativo, enfim, o primeiro ponto que eu aconselho começar é a parte do menu em si. Seja ele um site que vai ficar em cima, de um aplicativo que vai ficar no canto, as opções de página que você vai ter. Não necessariamente desenhar o menu, mas pensar em todas as ideias que você vai ter. Então, por exemplo, se eu estou pensando num site institucional, por exemplo, então, normalmente eu tenho a home ali que eu vou, enfim, mostrar basicamente tudo referente ao site, nas coisas principais, que é quando o cliente entra, a primeira coisa que ele vê. Eu vou ter lá uma página sobre, por exemplo, imagina que a gente está falando de uma empresa, né, e tem os produtos da empresa também, porque você vai ter uma página para produtos, né, e uma página para contato. Aqui é mais uma questão de briefing que você vai ter com o cliente. Então, quantos são os serviços que ele oferece? Tem alguma página específica? Por exemplo, você está trabalhando com uma ONG, tem a parte de doações que direciona para alguma página, você precisa de um botão para isso, enfim. Tenta pensar em todo esse escopo e vai listando, né? Depois que você listou o que vai ter no seu site realmente, daí a gente começa a entrar na parte das telas em si. Então, por exemplo, se eu estou falando da home, vou imaginar aqui um site web para a gente começar, mais aplicativos, enfim, vocês vão seguindo a mesma coisa. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho a página aqui do meu computador ou do celular, enfim. O ideal é fazer para os dois, tá? Mas por questão de tempo eu vou acabar fazendo para web só e a gente entra nos outros conceitos quando a gente for para o Figma. Mas ali eu tenho aqui em cima um header, né? Então no header eu vou ter, por exemplo, a logo aqui, né? Então eu tenho aqui a logo, daí eu vou ter aqui as opções, eu vou ter, né, o que a gente colocou aqui que vai ter sobre, produtos e contato, né? Então sobre, vou ter produtos, contato. Quando a gente entra na parte de baixo, né, colocando uma estrutura básica de site, mas, enfim, aí vai do estudo de vocês de verem referência, mas eu vou passar alguns lugares para vocês verem referência também. Mas vamos supor que aqui a primeira parte é um banner, então eu vou ter aqui um banner, ele vai ser carrossel, ele vai ser estático, daí aqui eu vou ter, por exemplo, o título do banner, aí eu vou ter a descrição, e aí eu vou ter um botão aqui que vai em algum CTA. Aí aqui eu vou colocar uma imagem, por exemplo. Se é um site, uma empresa que dá palestra, e eu vou colocar aqui uma foto
da pessoa palestrando. Então eu tenho aqui a logo, aqui eu tenho o menu, aqui eu tenho uma foto das palestras, então eu tenho o CTA, por aqui, o título, enfim, vocês vão, né, seguindo aqui os conceitos que vocês estão colocando para vocês se acharem também, né, o que vocês estão montando aqui. Vocês desenharam a primeira parte, né, foi lá e tem aqui um carrossel, né, que mostra os serviços, por exemplo, e aí vai ter ali, né, a continuação, vocês vão desenhando toda a página dessa forma. Vocês podem ir para a próxima página, e aí eu vou ter, por exemplo, a próxima página que é a página sobre, então eu tenho aqui a home, né, eu tenho a página sobre. Segue o mesmo conceito, olhando referência e construindo essa página. Eu acho interessante fazer essa parte em papel e caneta, porque você consegue apagando e modificando, né, conforme as ideias vêm. A ideia é ficar um negócio bem tosco assim mesmo. Não importa tem que ficar retinho, tem que... Não, é um conceito. Mas para entender mesmo. Partindo daqui, o que a gente vai fazer? Então, eu vou pegar isso aqui e vou jogar no computador, mas antes de eu jogar no Figma, explicar um pouquinho do Figma para vocês. Então, aqui no Figma, o principal aqui que vocês precisam entender? Essa barra lateral e como que vocês criam um projeto novo. Tem a parte de explorar a comunidade, que vocês conseguem dar uma olhada em quem já criou alguns templates, né, para vocês se inspirarem, nunca copiarem. E aí eu vou abordar aqui como se vocês estivessem fazendo em equipe. Se vocês forem fazer sozinhos, é nessa página de rascunhos mesmo, só criar e vocês vão criar um novo arquivo, né, que vai seguir para esse mesmo modelo aqui de projetos, né, do time. Quando você tem um time, então você está fazendo um trabalho para a faculdade, enfim, tem essa aba de Team Projects aqui do lado, que vocês também vão ter o mesmo botão. A diferença é que aqui vocês podem, por exemplo, clicar aqui em Share e colocar o e-mail do pessoal que vocês querem que participe do projeto para conseguir modificar, se a pessoa só vai ver, né, se é para um cliente para ele só ver, depois que estiver pronto. E vocês colocam, enviam, a pessoa aceita, cria a conta no Figma, e basicamente é isso. Tá, feito isso. Vou lá então em criar um novo arquivo. Ele vai abrir aqui para mim esse modelinho, né, do Figma, que a gente vai ter aqui em cima, então, né, vou passar de ponto em ponto. O título, então, esse aqui é um protótipo teste, por exemplo. Ele vai ter a opção de Files e Assets. Esses assets a gente vai entrar depois que a gente estiver fazendo os de alta fidelidade, tá? Esse aqui seria o de média. E aqui a gente tem as páginas, né, então vocês podem ir criando diversas páginas. Então, vamos supor que eu tenho a área administrativa e a área que é pública, né, para as pessoas. Eu posso vir aqui criar uma página pública, eu posso colocar uma área administrativa, por exemplo. O que vocês criam aqui não fica visível aqui, então é bom para vocês organizarem o projeto. Aqui embaixo a gente tem os layers, que basicamente conforme a gente vai construindo cada elemento, cada ponto, né, do site, ele vai gerando aqui como se fossem seções do site, né? Quando você está programando a parte de, por exemplo, de containers ou, enfim, que você usa para organizar todo o projeto e conseguir visualizar, copiar, enfim, mover de uma maneira mais fácil. Desse lado daqui a gente tem toda a organização do que vocês vão construindo na tela. Então vocês têm a cor que vocês vão conseguir, se estão colocando um texto, alterar o estilo, toda essa parte vocês alteram aqui, né? Da parte mais voltada para design. E a parte de prototype é quando vocês querem fazer interação. Então, eu criei um botão, eu quero que esse botão vá para a página sobre. Só uma visão geral que a gente vai destrinchar um pouquinho mais, tá? Aqui embaixo ficam as ferramentas, então a gente tem essa setinha, que ela é mais para você selecionar as coisas. A gente tem essa parte de frame, se vocês clicarem aqui tem umas outras opções, mas basicamente para esse início, vocês vão usar mais o frame mesmo e as formas, que estão aqui. Tem a parte de caneta, do lapisinho aqui, e a parte do texto. E a gente tem a opção de comentário. Então, se você está no time e está fazendo com várias pessoas, você pode, né, fiz um botão aqui, né, selecionei aqui e dei um botão. Fulano, eu quero que você valide isso aqui, o que você acha disso, isso daqui eu fiz por isso e esse motivo. Vocês conseguem ir comentando, e aí os comentários eles ficam todos aqui. E a gente tem umas partes de ações e dev mode, que é uma parte que eu não vou explicar nesse vídeo, tá? Talvez mais pra frente, mas é uma coisa mais avançada. Então, inicialmente, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui aquele design que a gente fez da home. Então, vamos lá. Eu tenho essa etapa daqui da home. Vocês podem, né, quando vocês estão com essa setinha selecionada, clicar e arrastar qualquer elemento, tá? Que ele vai aumentando e diminuindo. E quando são elementos que não tem, né, o tamanho definido aqui já fixo, às vezes vocês vão alterar e ele vai distorcer um pouco. É só clicar Shift e puxar para cima ou para baixo, que ele não perde a propriedade. Então, se é um quadrado, ele vai continuar sendo um quadrado, um círculo continua sendo um círculo. Então, a gente coloca aqui para referência. A ideia aqui é você pensar no que você validou, o que você acha que realmente vai entrar, o que você vai modificar e ir criando. Quando a gente fala da tela como um todo, as telas elas têm tamanhos pré-definidos. Então, se eu criar aqui uma coisa da minha cabeça, quando eu for jogar isso para o computador, vai faltar
um espaçamento de um lado, ou pode acabar passando. Então, o que a gente usa para essa questão? Se vocês clicarem nesse quadradinho aqui, ou a letra F do teclado, aqui tem vários frames já prontos, né? Então, tem de celular, de tablet, iPad, próprio desktop, né? MacBook, TV, enfim, Watch, tem várias pré-definições aqui de frame. Nesse frame que a gente vai começar pelo desktop. Então, eu clico aqui no frame desktop, ele já me gera algo que tem as proporções certas de um desktop. Então, quando a gente tem aqui o desktop, a primeira coisa que a gente criou é o menu. O menu em si, pensa assim, ele é algo que tem os seus elementos próprios e ele pode ser reutilizado. Se ele pode ser reutilizado, né, em outros sites, repetir, enfim, você pode criar outro frame em cima disso. Então, eu clico aqui no frame, só que diferente de eu clicar aqui, eu vou clicar e arrastar o frame aqui dentro. E aí eu coloco, se você arrastar, você vê uma linha vermelha que vai aparecer, um xizinho, que ele vai mostrar que você está no limite da tela. Então, o header normalmente ele vai, né, de ponta a ponta. E aí eu coloco ali o tamanho que eu quero. Não estou conseguindo achar aqui o tamanho exato. Desse lado do design, também conforme a gente vai adicionando coisas, ele vai mostrando mais opções. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a posição, né, que você quer, e aqui essa posição é referente ao frame, então se eu estou com esse frame dentro desse, eu vou né, colocar ele aqui, por exemplo, aqui em cima, e eu quero que ele fique centralizado. Eu vou clicar aqui, ele vai estar centralizado com o frame que está atrás. Eu quero deixar ele no meio, eu vou clicar aqui e ele vai para o meio. Se eu clico para cá, ele vai ficar alinhado no topo. Às vezes, quando ele não funcionar, ele vai sumir, alguma coisa assim, vocês clicam de novo que ele vai sumindo. Tá? E aí, repara aqui do lado, nessa parte dos layers, como que eles estão se organizando aqui. Então, eu tenho a parte do desktop, eu tenho aqui essa parte da imagem, e eu vou construindo os frames. Então, você está vendo que eles vão ficando um dentro do outro? Conforme a gente vai criando, vocês vão ver que isso daqui é importante estar muito organizado. O que é dentro de cada coisa, até para quando vocês forem alinhar tudo isso. Quando a gente começa a mexer um pouco nas propriedades, isso faz diferença. Então, vamos lá. Porque eu quero aqui uma altura de 80 para o meu header, né, para caber logo, todos os escritos. Se eu quero alterar a cor, o que eu faço? Tem esse fio aqui, que eu clico ele ficou branco, mas se eu clicar nessa caixinha ou colocar o código hexadecimal, ele me permite alterar para a cor que eu quiser. Inicialmente, a gente vai trabalhar só com os tons de cinza, né, nessa primeira etapa. Não pense em colocar cor, deixar tudo colorido, não é ideia ainda pensar na parte de cor. Então, vamos selecionar, por exemplo, esse tom aqui de cinza, então tá um pouco mais claro. E aí eu vou pensar no próximo frame que eu vou criar. Então, o próximo frame que eu vou criar é o banner, né, que tem aqui. A gente está pensando no macro agora, tá? Não no mini, no micro. Arrastei, selecionei, ele está ali, embaixo do header. E eu coloco uma cor nele. Eu vou pôr, por exemplo, aqui um pouco mais escuro. Aqui, conforme vocês forem criando, se vocês clicarem 2 vezes no nome, ele vai permitir que você renomeie. Então, por exemplo, aqui é o header, né, que a gente chama, que é o cabeçalho do site. Já no próximo, eu tenho o banner. Então, vou definir ele como banner. E aí eu tenho ali, por exemplo, a opção de serviços, né? Então, vou colocar aqui carrossel, só serviços. Quando a gente está falando do desktop, alterar a largura dele não é legal, mas alturas podem ficar livres para alterar. Porém, eu vou alterar aqui, mas para... Só pôr outro cinza aqui. Para vocês verem uma coisa que normalmente acontece, né? Aqui o meu está setado assim. Mas se eu estou aumentando e diminuindo, tá vendo que a área de serviços ela vai movendo junto? Isso porque ela está ancorada no centro do ponto onde eu coloquei ela. Então, se eu venho aqui no desktop e aumento ele, ele vai pegar a posição relativa ao centro que ele estava e ele vai acompanhar isso. Se, por exemplo, em vez de eu alterar ele estando no centro, né, quando eu dou um clique nele, ele aparece aqui e eu coloco, por exemplo, para ele ficar preso na parte de cima e na parte direita, na parte esquerda, e eu coloco ele nessa posição, se eu altero ele na parte de baixo, ele não acontece nada. Se eu altero na parte da direita também não acontece nada, só o header ali porque ele está fixo do lado esquerdo. Se eu alterar para cima ou para cá, ele altera também do lado direito, porque eles estão fixos nesses pontos. Então a ideia é sempre deixar fixo do lado esquerdo e superior, ou relativo a, por exemplo, eu tenho um texto que eu preciso embaixo, eu preciso que isso fique relativo ao texto. Aí vocês marquem aqui a caixinha, né, no centro, da direita, da esquerda, conforme o que ele vai fixar aonde. Vocês vão entender isso mais pra frente quando a gente vai colocando os botões, tá? Mas, vamos lá.
Então, eu coloquei aqui a área de serviço, e essa área de serviço eu quero que tenha esse tamanho aqui. Então, vou colocar aqui 400 de altura, e esse daqui 400 de altura também. Modifico aqui. Colocamos aqui. E aqui eu vou colocar um header um footer mais simples. Não vou criar um footer muito elaborado. Então, vou colocar só uma barrinha aqui. Vou fazer ele até um pouquinho na mão. 54. E eu vou, enfim, colocar aqui. Se vocês clicarem nesse botãozinho aqui, nesse conta-gotas, você pode buscar outras cores que você já tem. Então, tem aqui das imagens, enfim. Então, eu vou colocar esse mesmo cor daqui. Pronto, tem a estrutura. Quais são os próximos passos, né, que eu vou fazer? Vou começar sempre do topo, da esquerda para a direita. A primeira coisa que eu vou colocar aqui no footer é algo relativo ao logo, né? Então, eu vou clicar aqui nessa linha e vou colocar, por exemplo, um círculo aqui. Se eu clicar no círculo e arrastar só sem clicar no Shift, ele vai distorcer. Então, se eu seguro o Shift, ele vai ficar no tamanho certo. Eu posso alterar isso também direto aqui. Então, por exemplo, eu quero que ele tenha 60 por 60. Olha que aqui ele ficou com o tamanho certo já. Conforme vocês vão movendo os itens, essas setas que orientam, é importante que você tenha uma constância nisso. Então, por exemplo, se eu estou criando um header, eu quero que tudo fique alinhado ao centro. Então, eu vou alinhar ao centro, não vou alinhar ao topo, enfim, vou alinhar ao centro. Com isso, tenta pensar também, e aí vocês podem, nesse começo, jogar uma line, né? No espaçamento que vocês... Eu vou jogar um retângulo desse. O espaçamento que vocês querem na direita e na esquerda. Que, se vocês forem analisar a maioria dos sites que tem por aí, enfim, eles têm uma margem, né, considerável entre a direita e a esquerda, às vezes menor, às vezes maior. Isso visualmente fica um aspecto mais organizado, tá? Não parece que tem muita coisa espremida. A questão do espaço é uma questão interessante de se pesquisar sobre, né, os espaçamentos, né, enfim. Vamos supor que aqui eu vou deixar com 60 de largura, né, que é o W. Tá, coloquei aqui. Se eu dar um Ctrl D, ele duplica isso para mim, e aí eu jogo para o outro lado. Eu vou colocar esse aqui como vermelho, mas para destacar mesmo que daqui eu não posso passar. Então, vermelho aqui. Então eu vou alinhar a direita junto desta linha. E eu vou colocar, por exemplo, a caixinha de texto. Vocês podem escrever aqui, né? Então, sobre... E lembra, tudo que vocês querem modificar dos elementos que vocês estão jogando é do lado direito. Então vocês vão procurar ali. Texto, tá? Texto é tipografia, tem a fonte. Qual que é a fonte que eu quero usar? Eu quero usar uma fonte média com tamanho 20, por exemplo. E vou deixar esse menu um pouco mais para o lado direito. Centralizei, dou um Ctrl D, arrasto, dou um Ctrl D, dou um Ctrl D, e ele vai, né, mostrar as outras páginas. Vou colocar aqui a página home também, página sobre, serviços e contato. Daí entra um conceito de espaçamento, que imagina que para cada elemento que você colocar, se é um conjunto de elementos, você for ter que fazer uma caixinha dessa em um para um, analisar o espaçamento que está, é um trabalho, né? Enfim. Se você selecionar, por exemplo, a home, segurar o shift e selecionar o sobre, ainda segurando o shift, serviços e contato, ele selecionou todos eles aqui. Se eu vir com o botão direito do mouse, ele vai ter uma opção aqui de adicionar auto layout. Esse auto layout, o que ele faz? Ele vai pegar o espaçamento entre um e outro, né? Ele vai pegar a largura total e ele vai dividir isso de uma maneira que o espaçamento ele fique correto, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o que a gente chama de gap, né? Então eu tenho, por exemplo, um espaço de 24 pixels, mas vamos supor que eu quero de 50 pixels. Modifico aqui, ele já altera para mim e fica tudo mais certinho, mais alinhado. Daí eu jogo isso daqui para cá, por exemplo. Então eu tenho minha logo. Essa logo, na verdade, eu vou puxar ela para cá. E vou escrever o logo meu aqui também. Eu dou um Ctrl C, um Ctrl V. Imaginar que essa logo ela não é quadradinha, né? É uma logo um pouquinho maior. Tem um header pronto. Então, as próximas etapas são construir o restante do layout, né? Então, qual é a próxima coisa que eu vou fazer?
analisar se isso continua organizado nessa parte de layers e se está tudo nomeado, tá? Então, isso, quando vocês forem passar isso para algum designer fazer, enfim, isso é algum, né, programador, enfim, isso faz toda a diferença, tá? Ter coisas organizadas. Então, por exemplo, eu tenho o header, essa seção daqui, ela é o menu, e eu tenho o logo aqui. Agora eu tenho o meu header, pronto. Próximo, então, a gente vai para o banner. Selecionei o banner, vou criar uma imagem aqui. Então, uma imagem, pegar, por exemplo, um retângulo, colocar ele aqui, mais ou menos. Vou usar aquela opção de alinhar no vertical, para ele estar mais alinhado. Vou deixar aqui. E o que eu gosto de fazer? Para definir que isso é uma imagem, fazer um risquinho pegando cada um dos pontos. Então, joguei isso para cá e isso para cá. E você sabe que esse quadrado ele tem alguma coisa. Se você deixar só um quadrado solto, quadrado em branco, parece que você esqueceu de colocar alguma coisa ali. E como que eu faço para saber que isso daqui é a imagem do banner, quero comentar? Você pode pôr um textinho aqui no meio, né, e escrever aqui sobre o que é isso. Então, a imagem e destaque do banner. Daí eu vou colocar uma outra coisa. A gente alterou a cor, mas se eu altero isso daqui, né, deixo ele, e se eu deixo assim, fica ruim a leitura. O que eu gosto de fazer é vir nessa opção de, acho que stroke que fala, são da borda. Se eu adiciono essa borda aqui na cor que está aqui o fundo, e deixo ela maior, então eu vou colocar um 30. Ou 20 já tá bom. Ele já fica ali com, enfim, cortando um pouquinho, e você sabe que aquilo ali é uma imagem do banner. Próxima etapa. Vou vir aqui e vou adicionar o título do site. Ou do banner, enfim. Vou colocar título só. Uma coisa boa de se fazer é seguir essas orientações de tamanho, né, da forma que ele vai crescendo. Esse daqui é porque já é utilizado dessa forma. Eu quero colocar 23. Posso? Pode, mas quando vocês forem criar os padrões, né, para programar, enfim, normalmente a gente cria já padrões que vão ser utilizados e normalmente esses números não são picados. Você pode fazer no seu projeto, mas normalmente a gente deixa com tamanhos já meio pré-estabelecidos. E eu vou ter que adicionar texto por texto para eu adicionar? Não, você pode simplesmente colocar uma linha, você sabe que aqui é uma descrição. Se você clicar a tecla Shift, ele não vai ficar dando essa alteração de ângulo, ele fica sempre com ângulo 0. E aí eu aumento isso aqui para 20, por exemplo. Consigo alterar aqui a borda, então eu quero borda redonda. E nesse lado também borda redonda. E vou alinhar aqui com o título. Ctrl Então eu tenho aqui uma descrição, né, do banner. Vou deixar assim. Embaixo aqui a gente tem o CTA. O CTA que a gente chama é Call to Action, é um botão de ação, ou uma chamada para ação, né, para o usuário fazer alguma coisa. Então, isso aqui é uma foto de palestra para a pessoa ir para a parte de contratação da palestra, ou baixar um e-book, enfim, conhecer alguma área do site. Isso é mais conforme o briefing, conforme vocês forem desenvolvendo. E aí, o que eu vou fazer aqui de diferente? Em vez de eu só criar, aqui eu estou criando as linhas, né? E eu só criar mais um quadrado, eu vou criar um frame para o botão. Daí eu venho aqui em fio, deixar esse botão daqui nessa cor, por exemplo. E lembra, tudo que eu quero alterar do lado direito. Eu quero deixar isso com arredondamento de 16. Já ficou um botãozinho um pouquinho mais arredondado. Não, mas eu quero ele 100%. Pronto. Já está aqui, mais bonitinho. E aqui eu vou adicionar um texto, né? Então, lá, CTA. Eu sei que isso aqui é um CTA. E assim vocês vão criando todas as seções do site. Vem para a parte de baixo, vem para a parte do footer. Escreva só o que você precisa destacar. Então, por exemplo, eu preciso destacar que isso daqui, as opções de menu, que a gente já conversou, enfim, com a equipe e definiu. Então eu escrevo. Eu preciso escrever a descrição agora? Não preciso escrever isso agora. Então só faz uma linha, alguma coisa para representar que aquilo são textos. Por fim, a gente tira essas margens e fica tudo mais alinhado, né? Então, você poderia colocar uma setinha aqui também e desenvolvendo, né, o seu site aqui. Mas aí a gente volta naquele ponto da organização. Então, por exemplo, eu tenho aqui o título, os textos. Como que eu organizo isso depois que eu, né, já fiz aqui? Selecionei as 3 linhas. Um outro conceito, além do frame, é o de grupo. Então a gente consegue juntar coisas que fazem parte do mesmo grupo, mas não necessariamente que eu quero criar um frame para isso. Então eu vou lá no Group Selection ou Command G, né? Eu crio um grupo aqui de descrição. Eu seleciono o grupo descrição e o título, e aí eu agrupo de novo, junto com o botão.
Eu tenho um grupo ali que são textos do banner. Eu junto esses daqui que são as imagens. Imagem do banner. E agora já está tudo muito mais organizado. Eu consigo saber que se eu for mexer nos textos, eu vou vir aqui. Se eu for mexer no banner, listas, enfim. Se vocês não organizam isso daqui fica uma tabela gigante e vocês não sabem o que é o que. Vamos lá, crio o desktop. E aí eu quero criar a próxima área, que é de serviços, por exemplo. Então, eu venho aqui nessa parte do frame, né? Clico aqui em design, desktop. E aí lembra que eu já tenho o header pronto? Se eu clicar aqui só no header, Ctrl C, venho no desktop 2, Ctrl V, e eu vou nomeando. Se eu clicar aqui no desktop uma das vezes, só home, isso aqui, serviço, sobre, enfim. Criei todas as minhas páginas. Qual que é o próximo passo que eu faço agora? Lembra que eu falei que no protótipo de média fidelidade a gente começa a conectar as coisas? Então, aqui, se eu clicar, por exemplo, nessa área sobre, segurando Ctrl, se eu passar o mouse, ele já seleciona, né, sozinho. Se você não clicar, ele vai selecionar o que está, né, por cima, que é o header como um todo. Mas se você for clicando, ele vai até chegar lá. Ou você pode ir só para essa barra de navegação. E eu clico no Ctrl e seleciono. Daí a gente tem essa parte de protótipo aqui, né? Que a gente tem as interações que a gente consegue fazer. Se eu vier nessa adicionar aqui, eu vou colocar o clique e ação navegar para, tem várias opções. Isso daqui é legal vocês irem testando, vendo, né, as opções que vocês podem fazer. Mas para o menu normalmente é navegação. Então, navegar para. Para onde que eu vou navegar? A gente criou frames exatamente para isso daqui funcionar bem. Então, eu tenho o frame da home e eu tenho o frame sobre. Se eu não tivesse isso, você teria que pegar a setinha, ligar. Então, eu vou clicar aqui em sobre, por exemplo. E agora ele já sabe que se eu clicar nesse texto sobre, ele vem para cá. Vocês podem mudar a animação, né, daqui, o tempo, como que ele vai fazer. Então, eu quero que ele tanto entre quanto saia de uma tela para outra de maneira mais suave. Então, utiliza esse, o tempo. E aqui ele mostra como que ficaria essa troca. Reset Scroll Position, ele vai sempre jogar ali para cima de novo. Se vocês estiverem rolando para baixo, se alterarem, clicar no botão, né, se for um botão que está mais para o centro do site, ele vai estar ali no centro do site, não no topo. Então a gente coloca isso aqui para resetar essa opção de proporção que ele está da página, né? E como que eu vejo, né, se está pronto, como que ficou? Se vocês clicarem aqui, né, no flow, né, que é onde ele normalmente vai iniciar, nesse playzinho que tem aqui de apresentação, ele vai abrir no... Aqui a gente modificou o tamanho, então como que ele ficou, se a gente não tivesse modificado ele estaria assim mais certinho. E aí ele tem a opção ali de eu selecionar o sobre. Então se eu clico no sobre, ele vai para a página sobre. Para o teste, então... Daí no home eu coloco a interação de clique para navegar de volta para o home. Sempre ele vai a partir desse flow, né, quando vocês clicarem na apresentação, tá? Isso vocês podem alterar nessa parte de flows aqui conforme vocês forem criando. Lá no play, ele já mostra aqui essa opção, aí eu clico em sobre, agora ele veio para a página sobre. Home, ele está na home. Bom, de protótipo de média fidelidade, basicamente é isso. Conforme vocês forem criando aqui nas páginas, né, é interessante vocês terem a parte de desktop e a parte mobile. Então vocês podem, em vez de público administrador, se o site de vocês só tem as áreas públicas, né, vocês podem criar desktop e mobile, por exemplo, tablet também, enfim. Normalmente a gente trabalha com essas três proporções, no mínimo com duas, mobile e desktop. Conforme a gente vai criando essas páginas, criou a home, já vai lá e cria de novo. Se não dá preguiça depois, eu sei como é, e aí vocês acabam fazendo só uma opção. Próximo passo aí para o protótipo de alta fidelidade. A diferença básica é que a gente vai começar a colocar todos os elementos. E aqui vem algumas dicas que eu vou passar um pouco mais, não tão de ferramenta, né? Que aqui já deu para entender um pouco de como que funciona o fluxo da ferramenta, mas de como que eu vou criar isso realmente para fazer um design bonito, né? Funcional, que tenha, enfim, cores agradáveis, etc. A gente começa definindo fontes e cores. Quais as fontes que vocês vão utilizar? Aqui tem várias fontes que vocês podem pesquisar sobre, né? E vendo o que mais se adequa ao projeto de vocês. Aqui eu não vou entrar nesse caso ainda, mas também que eu utilizo para criar as paletas de cores. Então, se vocês clicarem aqui em Start Generation, vamos supor que eu vou usar aqui a fonte que eu selecionei e foi a fonte Roboto. Então, eu vou lá, crio alta fidelidade. Aqui eu vou criar um frame somente, esse frame pode ser um pouco mais jogado, tá?
para definir os estilos que eu vou utilizar. A gente vai definir cor da fonte, o tamanho dela, se ela é bold, se ela é mais fininha, enfim. Vou definindo aqui. Então eu vou definir que a cor vai ser a Roboto Mono, por exemplo. Cliquei nela aqui, design. Aqui em vez de Inter, pesquisar Roboto. Quando a gente trabalha no site, tem algumas nomenclaturas que a gente utiliza para tamanhos de fontes. Isso entrando um pouco na questão de SEO, tá? Que é importante definir também. SEO, depois se vocês quiserem eu faço um outro vídeo explicando sobre, mas basicamente são boas práticas para você se indexar bem no Google, no Bing, enfim, nesses motores de busca. Porque quando a gente pesquisa algo no Google e aparece lá nas primeiras colocações, foi feito um bom trabalho de SEO. Normalmente a gente utiliza as fontes. A fonte até o H5. O H4 e o H5. Qual é a diferença delas? Né? Normalmente a gente difere tamanho. Então, por exemplo, o H1, eu botei ele lá no tamanho 32. São os títulos principais. O H1 normalmente é um título por site, por página só. Você não tem dois H1s na sua página. Se eu coloquei o 32, eu vou pôr aqui o 24, por exemplo. Aqui eu vou deixar o 20. Para o H4 e H5 eu vou deixar esses também. H5 eu vou colocar na verdade 16. Fora isso, quais outras fontes que eu tenho? Eu tenho do corpo, né, dos textos em si, que a gente chama de body. E vocês podem criar uma para link, enfim. Definir todos os estilos de fontes que vocês vão ter. Se eu seleciono todas as fontes, botão direito, Auto Layer, já fica ali mais organizadinho. Daí agora vem a parte de cores. O conceito que normalmente a gente utiliza na parte de design, recomendo, né, utilizarem essa abordagem, é a de pensar nas cores como três tópicos, né, do site. Você tem a cor principal, você vai utilizar mais para destaques, você vai ter uma cor ali para chamar a atenção, né, então seja para botão, e você tem uma cor ali que ela vai ressoar como um fundo. Normalmente as proporções para isso são 60 para a cor que vai ocupar o fundo. Então, por exemplo, aqui, se a gente pegar esse design do Figma, né, 60% dele é cinza, esse tom de cinza. Já a outra parte, que é dos 30% do site, é a cor branca, e eles têm 10% de azul. São os links, é onde eles mais querem chamar a atenção, porque acaba destacando das outras cores, né? Normalmente essas cores são um pouco mais fortes, e a cor que você utiliza de 60%, elas são cores mais neutras, tá? Então, pensando nisso, se a gente for vir aqui no color.col, clicando, né, acessou lá, gerar cor, clicando no espaço, ele vai gerando várias cores. E aí vocês podem primeiro começar assim, né, com várias cores mesmo, até vocês encontrarem uma cor que vocês gostem. Então, por exemplo, eu gostei dessa cor aqui. Então eu venho no cadeadinho e fechei ela. Se eu clicar no xizinho, ele vai remover as cores. Deixo a cor que eu gostei no centro, os outros estão liberados no cadeadinho. Vou clicando espaço até eu achar as outras cores. Então, eu gostei dessa outra cor aqui também, para o meu projeto faz sentido com o que eu estou fazendo. Essa outra cor daqui ficou boa. Esse colors.co, ele basicamente pega as cores complementares e joga nas laterais daquela cor que você fixou. Então, aqui se eu fixei essas duas cores, ele vai jogar uma complementar a essas. É bom para facilitar na criação das cores em si. E aí tá, feito isso, o que eu vou fazer? Normalmente eu dou um print aqui mesmo, tá? Vocês podem copiar aqui, clicar aqui, ele vai copiar a cor. Mas normalmente eu já tiro um print, vocês podem exportar aqui também para, enfim, PDF, alguma coisa assim. E eu jogo para cá. Cores. Feito isso, pensando no design de média fidelidade, a gente, para não precisar ficar copiando, colando e às vezes você vai alterar, né, em um lado, no outro, vocês podem começar a criar as seções que se repetem, né? Então, por exemplo, eu tenho o header que ele vai se repetir bastante. Eu posso criar um outro quadradinho desse daqui, só que esse quadradinho precisa já ser do tamanho, né, que eu vou utilizar. Então, eu vou criar aqui um desktop, dessa vez eu vou deixar nesse tamanho já mesmo. Eu não vou alterar o tamanho, porque senão depois dá diferença. Eu vou criar o header aqui. Então, o frame... Esse header tá bom com 100 de altura mesmo. Vou colocar 150. Um header um pouquinho maior. Aqui a gente começa a aplicar as cores. Então, vamos supor que eu quero utilizar esse verde aqui para o meu header. Esse verdinho. Definir aqui que essa cor daqui ela vai ser meus 60%, e esse daqui vai ser meus 30%, e esse daqui vai ser os meus 10%. Se esse é meus 10%, quer dizer que ele é um botão. Já cheguei num componente que eu vou ter que reutilizar ele. Então eu vou criar aqui embaixo. E aí vamos supor que o botão eu quero com 80 de altura e 300 de largura.
Daí eu puxo a corzinha pro verde, como que eu selecionei. Essas cores elas vão ficando registradas aqui, então vocês não precisam necessariamente ficar, né, clicando no conta-gotas. Inclusive, tem como vocês deixarem isso já mais pré-definido também, tá? Mas vamos lá. Cria aqui o meu botão, e aí eu quero que ele tenha aqui uma margem de um arredondamento de 100. E aí ele vai ter um texto aqui no meio, que eu vou pegar a linha das opções que eu tenho. E ele vai ser, por exemplo, vocês podem criar um também para botão. E o botão eu vou deixar ele com 20. Aqui no botão eu copiei, vim pra cá, colei, no meio, e centralizo por aqui. Esse aqui, o botão ele vai ser um bold, no branco. 24, na verdade. Se eu copiar isso daqui que eu já fiz, vim aqui no botão, com o botão direito, vocês conseguem passar as propriedades. Então, vocês copiaram a propriedade, vem aqui e passa a propriedade para cá. Isso é bom para reutilizar as coisas, tá? Então, aqui eu vou colocar um botão de contato, por exemplo. Beleza, eu tenho aqui uma coisa que eu comecei que é o header e eu tenho um botão. Vou deixar esse botão aqui, vou copiar ele e vou colar ele aqui em cima. Só que aí eu vou começar a pensar na questão da margem que eu quero, né? Então, por exemplo, se aqui ele está no X, no eixo X, no 190, aqui vocês podem fazer contas já direto aqui, né? Então, vamos supor que eu quero uma margem de 200. Então, vou colocar menos 200. Ele vem para cá. Não, na verdade eu não quero 200, eu quero só 100 de margem. Menos 100, já alinho aqui na margem. Daí eu quero criar os outros itens, né, do menu. Então eu tenho lá, eu vou usar o H2. Home. Aqui vocês vão ver que ele tá com um espaçamento maior. Como que eu faço para resolver isso? Tem essa opçãozinha aqui de largura automática, que conforme vocês vão escrevendo, ele vai definindo a largura conforme vocês vão escrevendo. Isso fica melhor para vocês terem o tamanho da mesa corretinha. Eu duplico isso aqui, duplico de novo, seleciono os três, dou um auto layout, e vou colocar aqui espaçamento de 100. E pego esse botão e jogo aqui para dentro do frame de menu, que ele já fica com espaçamento. Puxa, mas ficou agora tudo torto. O que eu vou fazer? No auto layout que vocês criaram, né, que corresponde aqui a esse frame, vocês podem alterar isso nesse espaçamento de cá. Então, eu tenho aqui se ele vai centralizar, né, centro-centro, se ele vai ficar centralizado à direita, à esquerda, enfim, tudo isso vocês conseguem centralizar por aqui. Então, eu quero, por exemplo, alinhar aqui à direita e a largura disso, vocês podem deixar nesse hub content, que ele vai pegar de ponta a ponta de tudo. Alinha aqui, alinha o centro. Na verdade, alinha o centro não. Esse aqui eu vou alinhar menos 100. Tem um botão, tem aqui, faltou a logo. Eu vou criar essa logo aqui só com texto, dessa vez. Mas aqui vocês colocam a logo do cliente de vocês. Logo. Então, tem menu, tem botão. Isso são as coisas que eu mais vou utilizar no site. Conforme for tendo outras opções, vocês vão criando aqui. Daí sim eu venho para o design em si, que é pegar o frame desktop, vou jogar aqui que ele é home, vou pegar meu componente, peguei o header, colei aqui. Aí agora eu tenho a parte do banner. O banner em si da home, ele não se repete. Então não é necessário vocês criarem nessa parte aqui de reutilizáveis, né? Então vocês podem criar direto. Então, vamos lá, coloco o fio em... Esse daqui eu vou utilizar esse tom de verde, que é de 60%. E ele vai ter uma altura de... Essa aqui seria a altura completa, tá? Esse que ele cria, ele vai pegar daqui, dessa região até essa aqui de baixo. O banner eu quero que ocupe não a tela inteira, mas apenas uma parte, né? Então, para ficar uma bolinha ali para baixo. Então, eu vou colocar 700 de altura. Acho que é um tamanho bom para banner. Eu vou jogar ali a fonte H1. E a ideia daqui realmente é ir testando e modificando o que vocês forem precisando. Então, também que o H1 ficou muito pequeno, eu vou lá e refaço todos os tamanhos. Então, eu quero aqui o título. Na descrição, quando a gente está trabalhando com esse tipo de protótipo, e ainda não tem a copy, né? Tem vezes que vocês vão ter a copy, mas muitas vezes ainda não. Vocês podem pensar por Lorem Ipsum. E eu vou colocar, por exemplo, eu quero um parágrafo só com 60 palavras por parágrafo. Acho que ficou muito. Ou 30 mesmo. Então, copiar. Tem vários geradores, tá, de Lorem Ipsum. Esse daqui foi um que eu criei mais para me ajudar aqui nessas partes de criação. Vou definir uma largura aqui de 600 e vou centralizar
Daí pego o botão que eu utilizei, colo ele aqui, coloquei aqui. Que a gente altera para contato. Tá. Selecionei os três. Auto Layout. Tem alguns atalhos, tá? Para fazer isso, se vocês forem observando, né? Se eu clico no botão direito, ele mostra todos os atalhos. Não estou passando muitos atalhos de tecla aqui, porque como eu utilizo o Mac, acaba sendo diferente do Windows, que é o que a maioria das pessoas acaba utilizando, né? Então eu tenho aqui essa seção e aí eu quero deixar ela centralizada. Daí eu vou achar uma imagem. Então eu gosto de usar o Pexels para esse tipo de coisa. Então eu vou lá no Pexels e aí coloco uma imagem. Eu gostei dessa imagem aqui. Acho que aqui também é bom. Caso vocês precisem cortar a imagem, por exemplo, eu quero cortar um pouquinho mais aqui. Tem uma opção que vocês utilizam clicando na imagem. E aqui no topo, onde vai ter imagem, vai ter a partezinha de corte também. Vocês vêm criar aqui, eu consigo cortar, eu quero cortar para aparecer só isso aqui. Dá um Enter, como também. Eu quero adicionar uma borda a isso. Tá, então, adicionar uma borda de 50. E assim vocês vão criando tudo. Mas aí você volta naquela opção de usabilidade que é diferente do protótipo de média fidelidade para alta, que são as interações que você tem, não só de navegação da página. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui essas opções daqui do menu, que eu quero colocar um hover, eu quero que o botão mude de cor. Como que eu faço isso? Bom, fazendo um pequeno corte aqui que tem um probleminha na gravação. Então, quando a gente quer criar um componente reutilizável que tem algum tipo de interação, seja um hover, que é quando a gente passa o mouse, por exemplo, em cima de um botão, ou tem aquele menu cascata, que é quando a gente passa o mouse no menu e embaixo aparecem as outras opções. Para fazer isso, eu vou copiar para cá um botão que eu já testei, já vi que está num tamanho bom para o meu design. Daí eu vou clicar aqui em cima no topo, tem essa opçãozinha com 4 bolinhas, que é para criar um componente. Então se eu clico aqui ele fica roxinho em volta, e aí eu consigo adicionar outras variações desse mesmo modelo. Tem esse outro quadradinho com um maisinho no centro, está escrito adicionar variante. Se vocês clicarem aqui nessa adicionar variante, ele duplica o que eu já tenho como default, e aí eu consigo alterar aqui o nomezinho para, por exemplo, hover, que é para eu saber que esse componente ele é de um hover. E aí eu posso fazer as alterações que eu quero que aconteçam, né? Então, por exemplo, porque eu quero que a cor ele mude para o verde e o texto em si, eu quero que ele vá para a cor preta. Então eu tenho aqui minhas duas variações. Em seguida, eu preciso definir qual que é o gatilho que eu vou chamar para que ele altere o estado. E isso a gente faz aqui em protótipo. Se você clicar aqui em cima, adicionar uma interação, eu vou colocar hover. Vocês podem testar as outras, né, depois. Mas eu vou colocar hover e que ele vai mudar para o estado hover, que é o nome que eu dei para essa variável. Tem alguns casos de alguns designs que eu fui fazer que eu tinha muitas interações. Isso, não sei se foi um bug que já corrigiram no Figma, mas ele não saía do estado ou às vezes não funcionava. E para isso, a solução que eu encontrei foi selecionar a segunda variante e adicionar uma outra interação, que é para quando o mouse sai do contato com aquela variante. Então, quando ele alternar, daí o que ele vai fazer? Ele vai mudar de volta para o estado default. Isso é para quando tiver dando algum bug, alguma coisa assim, vocês podem fazer isso aqui e resolve. Feito isso, com essa seção já pronta, se eu vir aqui em Assets, ele já vai mostrar ali, né? Então, vai aparecer assim para vocês, né? A biblioteca de vocês e os assets que vocês criaram. Clicando duas vezes, tem aqui o botão. Como a gente está trabalhando aqui num header que eu vou reutilizar ele, eu posso já puxar direto para cá. Então, eu posso vir com esse CTA, puxo ele para cá, vou alternar só a ordem. Esse outro botão eu posso deletar. E aqui eu vou colocar contato, por exemplo. Daí isso é o suficiente, já está funcionando. O próximo é o menu cascata. Então, quando eu passar, por exemplo, o mouse em serviços, eu quero que ele mostre para mim aqui os outros serviços que eu tenho. Então, para fazer isso, eu vou copiar esse que já está pronto. E com isso eu vou transformar ele primeiro em um frame. Então, transformo num frame. Esse frame eu vou deixar ele com 130 de largura e vou colocar 35 de altura. Centralizo os serviços
e transformo isso em um componente. Adiciono ali uma variação, e aí eu puxo essa segunda variação para que ela ocupe mais espaço, porque eu vou precisar de mais serviços aqui. Daí eu aumento essa área de visibilidade e eu jogo os serviços aqui para cima. Mas como esse aqui ele não está exatamente em cima, ele está no eixo 4, Y4, então eu coloco ele no eixo Y4 também. Para quando ele alternar de estado, ele em si parece que não alterou nada. Tá? E aí os próximos passos são duplicar esses serviços. Então, dupliquei aqui. E eu adiciono um auto layer. Então, adicionei o auto layer. Vou colocar um espaçamento de 10 entre cada um. E a diferença é que, para esses últimos 3, eu quero que eles apareçam numa caixinha. Então, nesse caso, eu vou criar um frame para esses 3. Então, eu vou lá, seleciono o frame que eu quero. Deixar ele mais ou menos aqui. E jogo esses 3 para dentro do frame. Então, feito isso, eu vou alterar esse frame que está atrás, né, a cor dele. Então eu seleciono o frame, vou aumentar um pouquinho aqui, Fill. Daí aqui eu altero a cor para verde, por exemplo, e os outros títulos eu vou deixar branco mesmo. Vou arredondar essa borda aqui para 15, mas para dar um efeito mesmo, e tá pronto. Eu posso estar fazendo essa opção que eu fiz no hover para cada um dos serviços. Então, eu posso, por exemplo, puxar aqui um dos serviços, né? E aí, esse serviço em si, transformo ele em um frame, adiciono uma variante, e ele vai mudar para a cor dourada, por exemplo. Adiciono aqui a propriedade de interação, hover, change to variante 2, que nesse caso eu vou alterar para hover. E para diferir um do outro, né, esse daqui eu vou colocar o título, por exemplo, de opções, venho em assets. Aqui nas opções, em vez de eu ter serviço, eu vou adicionar essa opção aqui. Então, cliquei, arrastei, esses outros eu deleto, duplico, e ele já está ali. Vocês podem aqui fazer esse quadradinho maior, ele em outro ângulo, enfim, da forma que vocês testarem e acharem melhor. E aqui eu vou colocar para quando eu clicar ele aparecer essas opções para mim. Porque se eu coloco o hover, quando eu tirar o mouse daqui para as opções, ele vai identificar como se eu estivesse saindo daqui desse menu. E aí ele, né, aquela coisa de ficar sumindo e aparecendo. Então eu vou colocar no clique. E para alterar o estado também, para a variante 2, que também eu tenho que nomear aqui. Basicamente é isso, então eu vou adicionar esses mesmos serviços para cá. Venho nos assets, puxo os serviços, deleto esse antigo. E está aqui o meu menu. A partir daqui, o que eu posso fazer também, né? Já que isso daqui é um componente reutilizável, eu posso transformar isso daqui também em um componente. Então, eu clico aqui, ele gerou um componente de modelo de header. Daí aqui eu deleto os antigos e jogo um modelo novo. A mesma coisa aqui. Puxei para cá. E está definido. Agora vem a diferença do porquê que eu componentizei esse header. Porque quando eu quiser alterar alguma coisa, em vez de eu ter que alterar em um por um, eu já posso alterar direto no componente. Porque todas as alterações que eu fizer aqui, ele já altera nos outros também. Então, por exemplo, se eu quero adicionar uma navegação, sempre que eu clicar na home, ele vá para a página home, então eu vou lá, interação, no clique, navega para home. Contato, por exemplo, eu quero que esse botão e não essa variante principal, mas tudo que for das variantes desse, eu quero que vá para contato. E aí, por que eu adiciono aqui? Eu não adiciono nesse. Porque esse botão eu vou reutilizar durante o site. E aí, cada botão vai ter sua interação. Então, aqui, eu posso vir aqui e adicionar uma interação para que ele, além do hover, né? Para que no clique, ele também navegue para a página de contato. Feito isso, eu tenho aqui já as minhas interações. Para eu deletar, é só clicar na linha, deletar, ou se eu quiser alterar o estado dela. Para testar, vamos lá. Cliquei no play, aqui no canto. Daí aqui, se eu passar o mouse em cima do contato, você vê que ele muda o estado. E é a mesma coisa aqui em serviços. Se eu clicar, ele mostra para mim as opções que eu tenho. Então, assim, eu consigo criar componentes que pareça realmente que eu estou navegando no site, enfim, para apresentar para o cliente, seja o que for.
que aí ele vai conseguir navegar. Então, por exemplo, eu cliquei em contato, ele vai conseguir navegar, ver todas as opções. E aí você vai conseguir testar com o seu cliente, com os clientes dos seus clientes, né? Às vezes tem um grupo seleto ali dos clientes atendidos, e aí você pode colher feedbacks com base nisso. Então, a partir daqui, é usar a criatividade e explorando outros recursos, né, que tem aqui no Figma, e dar uma olhada também nos outros protótipos que as outras pessoas criaram, para pegar como referência, né. Eu separei aqui também mais um site que eu não tinha mencionado antes, que é o Flat Icon. Nesse Flat Icon você consegue buscar por vários ícones, né, para utilizar no seu protótipo. Eu posso, por exemplo, pesquisar o WhatsApp, selecionar, né, o ícone que eu quero, copiar, você pode editar aqui também, se você quiser alterar as cores, né, do ícone, e aí você consegue utilizando no seu protótipo. Por hoje é basicamente isso. Isso é mais para vocês terem uma visão geral, não entrei em muitos detalhes técnicos, mas caso tenha algum ponto que você chegou e quer entender um pouco melhor, você pode comentar aqui embaixo que eu vou ler depois e posso criar outros conteúdos complementares a esse. Para isso eu vou deixar os links aqui embaixo também. Então vocês podem acessar, navegar ali para vocês encontrarem referências, bibliotecas de ícone, de imagens também, ilustrações, tudo isso para vocês juntarem e agregando no projeto de vocês, tá bom? Por hoje é isso e até a próxima.